Senhor Deus, precisamos que Tu reverta todos os impossíveis que estão nos aprisionando. Impossíveis de emprego, impossíveis de dívidas, impossíveis de enfermidades, impossíveis de questões não resolvíveis, impossíveis de causas que não são julgadas, impossíveis, Senhor Deus, de filhos prisioneiros das drogas, impossíveis de maridos e de esposas prisioneiras do adultério, impossíveis de casais prisioneiros do desamor, impossíveis de corações prisioneiros da tristeza, da angústia, da frustração, impossíveis de pecados teimosos que nos envergonham e que nos aprisionam já há muitos anos e não vão embora. Tu és o Deus dos impossíveis, o que quer dizer que para ti tudo é possível. E pedimos que desse jeito Tu te manifestes a cada um de nós. Amém. Podem sentar, queridos. Samaria era a capital do Reino do Norte. O Reino do Norte era formado por 10 das 12 tribos de Israel. Por causa da idolatria de Salomão, causada por suas muitas esposas, Deus disse: vou tirar o reino da tua mão. Agora não tiro todo, porque prometi ao teu pai Davi que jamais deixaria de haver um descendente dele sobre Israel. Tirou 10 tribos, entregou na mão de Jeroboão. Vieram uma sequência de reis ruins, e um homem chamado Onri comprou uma montanha de um homem chamado Semer, e construiu ali uma cidade para ser a capital do Reino do Norte, formado por estas 10 tribos. E em homenagem ao dono da terra, ao ex-dono, ele deu o nome de Samaria. Samaria ficava numa região belíssima. No dia que Abraão vem chegando junto com Ló, ele olha e vê aquela região toda, e diz a Bíblia que eram como o jardim regado do Senhor. É que do alto das montanhas de Samaria descem um sem número de riachos em direção ao Rio Jordão, e toda aquela encosta é verde, é fértil. Deus estava pensando nela quando disse ao seu povo, lá em Deuteronômio, capítulo 8, dizendo ao povo, ele disse: olha, a terra para onde eu estou levando vocês é diferente do que vocês já viram na vida. A única coisa que vocês conhecem é o Egito, e no Egito, para irrigar a terra, vocês têm que cavar um rego, e com o pé vocês diz para onde a água vai. É que no Egito só tem mesmo o rio Nilo. Se não tiver rio Nilo, não tem Egito. Os historiadores costumam dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo. Então a água do Nilo, ela é espalhada em canais, e não tem água para todo o roçado. Então, se eu quero irrigar aquele roçado de lá, eu abro com o pé aqui, e a água vai pelo rego para aquele roçado. Mas se eu quero aquele roçado
que está lá do outro lado, eu tenho que fechar o rego que vai para cá. E Deus diz: olha, a terra para onde vocês vão não precisa dessa leseira não. A terra para onde vocês vão é terra que bebe água do céu. A terra para onde vocês estão indo é uma terra sobre a qual os meus olhos estão postos todos os dias do ano para a abençoar. Você consegue imaginar um pedaço desse planeta sobre o qual Deus está olhando todos os dias para a abençoar? O que eu estou dizendo está em Deuteronômio capítulo 11. Eu vou mandar a chuva certa, no dia certo e na quantidade certa. A temporã e a serodia, quer dizer, a primeira e a última, não vai faltar nenhuma. A terra para onde vocês estão indo é terra de amoreiras, é terra de romãs, é terra de oliveiras, é terra de uva, é terra de tudo que vocês imaginarem de bom. E nessa terra vocês vão comer a se fartar, vocês vão comer até enfarar, porque eu vou estar olhando para essa terra para abençoar. Eu faço isso porque vocês são o meu povo. Eu não faço com todo mundo não. Eu faço isso com vocês porque vocês são o meu povo. Sabe o texto que foi lido aqui? Esse texto que foi lido não é para todo mundo não. O texto que foi lido é para quem Deus chama de meu povo. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Verso 14. Você é povo de Deus? Você é povo de Deus? Pergunte à pessoa que está ao seu lado se ela é povo de Deus. Isso não tem nada a ver em qual é a igreja que ele está matriculado, não. Não tem nada a ver qual é a igreja onde você está matriculado. Você é povo de Deus, se Deus é o teu Deus. Se Deus for o teu Deus, você é povo de Deus, e não importa onde seja a sua matrícula. Portanto, a palavra de hoje é só para quem é povo de Deus. Pois é, esse povo de Deus, um dia, morando neste lugar especial, sobre o qual Deus estava com os olhos fixos para abençoar, viveu uma situação de tragédia. Ben-Hadad, rei da Síria, juntou os seus soldados, cercou a cidade de Samaria e ficou lá. Ninguém entrava, ninguém saía, e o resultado é que chegou uma hora em que a comida acabou dentro da cidade. Isso está descrito no capítulo 6 e 7 do segundo livro dos Reis. Ben-Hadad cercou a cidade de Samaria, e o cerco durou tanto que acabou a comida lá dentro, e uma cabeça de jumento, se encontrasse para comprar, custava 10 quilos de prata. E se um pouquinho de esterco de pomba não é o esterco propriamente dito não, é um matozinho, é um arbustozinho. Já viu em fios, às vezes você vê um matinho ali no fio? Aquilo foi esterco de passarinho que trouxe uma sementezinha, e aí no fio de eletricidade ali, ou de telefone, ou o que seja,
nasce uma planta, aquilo chama esterco de pomba. Se você achasse esterco de pomba para fazer chá, aquilo ia te custar 2 quilos de prata. Ou seja, estava pela hora da morte. E o que acabou dentro da cidade de Samaria não foi só a comida, não. Acabou também a moral. Acabaram-se os valores. E um dia o rei está na praça e passam 2 mulheres correndo. E como a de trás vê que não vai conseguir alcançar da frente, ela grita: ó rei, meu senhor, me acode. Aí o rei diz: eu vou te acudir de onde? Da eira ou do lagar? A eira era o lugar onde se trilhava o trigo. O lagar era onde pisava a uva, mas nem tinha trigo no lagar, na eira, e nem tinha uva no lagar. O rei não tinha onde acudir aquela mulher. E o rei diz: o que é que eu posso fazer por você? Ele disse: mande prender aquela mulher. Sob que acusação? A semana passada, nós 2 combinamos de comer os nossos filhos cozinhados. A semana passada nós comemos o meu, e agora chegou a hora de comer o filho dela, e ela escondeu. Minha irmã, meu irmão, você acredita nessa história? Você acredita que 2 mães decidiram comer os seus filhos? Você consegue imaginar a cena de 2 senhoras tirando a roupa de um bebê, esquartejando o bebê, botando dentro de uma panela, botando sal e botando fogo embaixo? Você consegue imaginar isso? Porque o que a gente está acostumado a ver é pai e mãe se deixar comer por causa dos filhos. O que a gente está acostumado a ver lá na Etiópia, lá na África, é umas mulheres esqueléticas, quase mortas, com os peitos murchos, tentando fazer fluir daqueles peitos murchos algumas gotas de sangue, para garantir que seu filho viva alguns minutos mais. Mas lá dentro de Samaria estava tudo errado. Mas como é que pode estar tudo errado numa cidade sobre a qual Deus disse que estaria olhando todos os dias do ano? Como é que pode estar tudo errado sobre um povo sobre o qual foi impetrada a maior e mais espetacular de todas as bênçãos? A bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Bendito serás no campo, bendito serás em casa, bendito será o teu pão, bendito será a tua semeadura, bendita será a tua amassadeira, bendito será o teu gado. Não haverá no meio do teu gado nenhuma vaca, nenhuma cabra, nenhuma ovelha estéril. Todas vão parir no tempo certo. Não haverá na tua casa pessoas doentes, não haverá na tua casa pessoas estéreis. E se algum dia algum inimigo vier contra vocês, virão por um caminho, fugirão por 7, porque vão fugir desbaratados. Como pode um povo sobre quem foi impetrada tal bênção, morando num lugar sobre o qual os olhos de Deus estão postos, chegar a um ponto em que uma cabeça de jumento vale 10 quilos de prata, em que um tufo de esterco de pombo vale 2 quilos de prata, e em que 2 mulheres esquartejam a criança para comer? A resposta está no mesmo capítulo 11 de Deuteronômio, quando ele diz: estas bênçãos estarão sobre vocês
e sobre os filhos de vocês, e sobre os filhos dos filhos de vocês, e sobre todas as vossas descendências, enquanto o céu estiver em cima e enquanto a terra estiver embaixo, se vocês pegarem estas minhas palavras e colocarem estas minhas palavras no vosso coração, e colocarem estas minhas palavras por frontal entre os vossos olhos, e colocarem estas minhas palavras sobre a vossa mão direita, e colocarem as minhas palavras nos umbrais e na verga das portas, e inculcarem estas minhas palavras nos filhos de vocês, falando para eles as minhas palavras, quando eles estiverem deitados, quando eles se levantarem, quando eles acordarem, quando eles andarem pelo caminho, por onde for, vocês vão estar falando estas minhas palavras. A super bênção tinha um segredo. O segredo era esse: palavra de Deus na mente, palavra de Deus no coração, palavra de Deus na mão direita, palavra de Deus nos umbrais da porta, palavra de Deus em casa, palavra de Deus no meio da rua. Por favor, preste atenção. Alguém teve a ideia de pegar o versículo número 6 de Deuteronômio, capítulo 8, que diz: ponde essas minhas palavras no teu coração. Aí ele pegou esse versículo, escreveu num papel e botou dentro de uma caixinha de couro chamada filactério. Pegou o outro versículo que diz: põe essas minhas palavras por frontal entre os olhos. Ele botou noutra caixinha de couro chamada filactério. Põe as minhas palavras na mão direita. Ele botou noutra caixinha de couro chamada filactério, e amarrou essas caixinhas de couro, e ficou uma caixinha de couro por frontal entre os olhos, e outra caixinha de couro ficou pregada no coração, e outra caixinha de couro enrolada na mão direita, desse jeito assim. E pegaram o versículo 8, que diz: ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Senhor. É Deuteronômio 6, 8. E colocou dentro de uma caixinha e pregou na lateral da porta da casa, na lateral da porta da loja, na lateral da porta dos quartos. E quem fez isso? Fez, quem sabe, na boa intenção de se lembrar, mas depois todo mundo esqueceu o que tinha dentro da caixa de couro. Lembrava da caixa de couro, mas não lembrava do que tinha dentro da caixa de couro. Encaixotaram Deus. Deus ficou encaixotado. E ninguém se lembrava mais nem do que tinha escrito dentro da caixa. E veio uma geração que não se lembrava mais
do que tinha escrito dentro da caixa. E depois veio uma outra geração que não se lembrava mais nem da caixa. E aí surgiu uma geração que não se lembrava mais nem de Deus. E quando surgiu a geração que não se lembrava mais de Deus, a promessa perdeu a validade. E quando a promessa da bênção perde a validade, o que sobra é a certeza da maldição. Eu vou repetir. Quando a promessa da bênção perde a validade, o que sobra é a certeza da maldição. Quando se sai de debaixo da proteção da graça, o que fica é a angústia da desgraça. E este povo sobre quem se invocou a maior de todas as bênçãos e que foi colocado no pedaço do planeta mais abençoado, passou a viver a maior de todas as desgraças e maldições, porque o povo mudou. O povo não tinha mais Deus como seu Deus. E aí, o rei resolve que o culpado é o profeta Eliseu. E diz: vou matar profeta Eliseu. Essa desgraça vem da parte de Deus. E façam-me o que bem quiserem, se amanhã de manhã a cabeça de Eliseu ainda estiver sobre os ombros dele. Capítulo 7 do segundo livro dos reis. Quando vem o rei e o seu emissário para fazer mal a Eliseu, Eliseu se antecipa e diz: amanhã, por esta hora, do lado de fora da cidade, vão estar vendendo balaios e balaios de trigo por 2 tons. Cevada vai ter em banda de lata, vai ter comida para pisar em cima. Amanhã, por esta hora, o capitão que estava com o rei disse: poderá Deus porventura abrir buracos, janelas no céu para derramar tamanha fartura? Deus tem poder para mudar esta catástrofe. Deus tem poder para mudar esta situação de maldição, de desgraça, de fome, em que mães estão comendo filhos. Deus pode mudar isto. O profeta disse: você vai ver amanhã, por esta hora. Agora você vai ver, mas você não vai comer. Você vai ver se Deus pode. Você vai ver se Deus muda, mas você não vai comer. Durante a noite, naquela mesma noite, 4 leprosos estavam do lado de fora da cidade, porque leproso não podia ficar dentro da cidade. E os 4 leprosos, além de leprosos, estavam com fome. E aí fizeram um debate entre os 4, o que é que a gente faz? Nem adianta tentar entrar na cidade, que aí dentro só tem fome. Se a gente for por lado de lá, está o acampamento do exército sírio. Aí um diz para o outro, diz: o pior que pode acontecer com a gente
é morrer no acampamento dos sírios. E vamos embora para o lado dos sírios mesmo. Se morrer, morreu. E foram para o lado dos sírios. E quando chegaram lá, os cavalos estavam amarrados, as mulas estavam amarradas, o gado que era para a alimentação do exército estava amarrado, as barracas estavam montadas, só não tinha soldado. Entraram na primeira barraca e estava a mesa posta cheia de comida, mas não tinha sírio. Entraram na segunda, cheia de comida, e não tinha sírio. E além disso, cheia de ouro, de prata, de riquezas da campanha militar. Comeram, até dar no gogó. E depois pegaram o ouro e a prata e foram esconder. Aí resolveram repetir, comeram de novo. Pegaram o ouro e prata e foram esconder. Lá para as tantas bateu a consciência. Depois de resolvida a dor do estômago, veio a dor da consciência. Disse, espera aí, rapaz, nós estamos errados. Tem tanta comida aqui que dá para todo mundo que está dentro da cidade. Vamos avisar. Correram para a cidade. Avisaram na cidade. Quando avisaram na cidade, o capitão disse, é armadilha. Isso é uma armação. Os sírios estão escondidos, esperando que a gente saia para nos matarem. O rei disse, por via das dúvidas, vou mandar investigar. Mandou alguém subir no cavalo, mandou alguns emissários subir nos cavalos que sobraram, que não foram comidos, e mandou investigar, e eles saíram, e saíram pela Campina do Jordão, em direção à Síria, lá no norte, e descobriram que ao longo da Campina do Jordão, em direção à Síria, estava cheio de bagagem, de espada, de lança, de escudo, de arco, de coisas que haviam sido abandonadas na correria. É que durante a noite, Deus mandou uma assombração. Durante a noite, os sírios escutaram um barulho de carros de guerra, de cavalaria, de soldado marchando, de espada batendo, e disseram, vem um exército contratado do Egito contra a gente, e vamos embora, que é o melhor que a gente faz. E fugiram, deixando as barracas abarrotadas de comida. Pode Deus abrir janela no céu e mudar a tua história? Os leprosos vieram, gritaram, olha, o acampamento está lá, mas não tem ninguém, só tem muita comida e muita riqueza. Escancararam os portões. O rei botou o capitão no meio do portão para organizar a fila. Não tem fila em quem está morrendo de fome. A multidão atropelou o capitão. E o capitão caiu no chão e de olho esbugalhado ficou vendo as pessoas comerem pão, comerem uva, comerem todo tipo de maravilha, e ele morreu. Pode Deus abrir janelas no céu? Queridos, todas as expectativas para 2016
em relação ao Brasil são trágicas. Esse é o adjetivo mais suave para descrever as expectativas em relação ao Brasil. Há uma conjunção de fatores internos e externos que fazem com que as nossas expectativas sejam as piores possíveis, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista de desemprego, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de educação, do ponto de vista de infraestrutura, de qualquer ponto de vista. Todas as expectativas em relação ao nosso país para 2016 são as piores que eu já ouvi falar nos meus 65 anos. Até a natureza conspira, um tal de El Niño, que ninguém sabe o que é, nenhum de nós entende, mas conhece os seus efeitos. Está aí o El Niño. Eu só sei que é uma história de uma corrente de ar quente que vem do Pacífico, associada a uma diminuição dos ventos que vêm do Atlântico, e o resultado é esse. Isso aí é manchete. O El Niño mais intenso da história vai durar até 2016. Isso não é montagem não, é reportagem. Isso não é montagem não, é foto. Isso é o rio Taperoá, seco, esturricado. E quando os rios ficam secos, queridos, curral vira cemitério. Isso é o gado, no interior da Paraíba, morrendo por falta de comida e de água. Isso aí sou eu, montado em Cadillac. Quando eu comprei Cadillac, ele era preto e parrudo, mas o sol queimou ele, ficou com essa cor de jumento, e as carnes foram embora, porque vocês não estão vendo direito, mas o bicho está feio que só a gota. Eu tinha passado o dia inteiro nesse cercado. Esse cercado tinha capim até a altura das canelas de Cadillac, seco, mas o vaqueiro disse: doutor, aqui a gente não tem nem com que se preocupar, o pasto está seco, mas dá até o ano que vem. Isso foi de manhã, na hora do almoço, começou um fogo na fazenda vizinha a vizinha, e aí o fogo atravessou a fazenda vizinha, a vizinha, e chegou lá e comeu tudo, queimou todo o pasto. E aí Antônio Branco disse: doutor, agora não sabe mais o que fazer não, ficou tudo preto mesmo. Aí não é porque falta luz, não é porque está tudo preto, tição. Aí eu me lembrei disso aqui, no Salmo 107. No Salmo 107, ele diz que ele converte rios em desertos, mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos habitantes. Mas ele também faz outro milagre. Ele converte deserto em lençóis de água, terra seca em manancial, e aí estabelece os famintos, os quais edificam cidade em que habitam, semeiam campo, plantam vinhas e têm fartas colheitas. E me lembrei do texto que nós lemos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar,
e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e diga comigo, sararei a sua terra. Diga de novo, sararei a sua terra. Queridos, a desgraça vem por causa da maldade coletiva, mas a graça vem por causa da oração do povo de Deus. A desgraça vem por causa da maldade coletiva da humanidade, da nação. Uma nação pagã, uma nação feiticeira, uma nação de macumbeiro. A desgraça vem sobre o nosso país por causa disso. Agora, a bênção não chega por outra razão. A bênção não chega por causa do povo de Deus, que não se assume como povo de Deus. A bênção não tem a ver com o coletivo, a maldade sim. A bênção tem a ver com o povo de Deus. Quando o povo de Deus se assume como povo de Deus, e o povo de Deus se humilha, se arrepende e busca o Senhor, Ele ouve do céu, perdoa os pecados e sara a terra. Sara a terra. As expectativas contra o Brasil têm a ver com a feitiçaria e a idolatria dessa nação. Agora, se a bênção não chegar para mudar essa expectativa, tem a ver com a minha e a sua incompetência de, como povo de Deus, não saber orar por esta terra. Isso aí foi um mês depois. Eu orei em cima de Cadillac, lá naquela terra toda queimada. O rio Taperoá estava assim. O rio Taperoá agora está assim. Ah, esqueci de mostrar. Cadillac estava assim. Sumiu. Que de tu, bicho doido. Cadillac tá assim. Eu estou até pensando em mudar o nome dele para Limousine. Queridos, o segredo é o mesmo de 5.000 anos atrás. Se colocares o Senhor, não numa caixa de couro, nem num criado mudo de madeira, mas se colocares o Senhor no teu coração, se colocares o Senhor, não numa caixa de couro, nem de madeira, nem numa estante bonita, laqueada, mas se colocar a palavra de Deus por frontal entre os teus olhos, influindo nos teus pensamentos, se colocares a palavra de Deus na tua mão direita, fazendo diferença no que você faz, não tem El Ninho que aguente, não tem expectativa ruim que se cumpra, não tem maldição que se estabeleça,
Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, seja ela Israel, seja ela Brasil, seja o que for. Agora, tire Deus da caixa. Tire Deus da caixa. E o resto é Ele quem resolve. Faça isso agora. Feche os seus olhos. Qual é o deserto? Qual é a aridez? Qual é a crise que está a sua casa, a sua vida, a nossa nação? Você é povo de Deus, meu filho. Junte-se agora ao seu irmão e ore. Ore por esta nação. Ore por sua casa. Ore por sua família. Ore. Se arrependa. Aqui está, Senhor, o teu povo, cada um olhando a sequidão da sua terra e olhando os medos e pavores que assolam o nosso país. Mas estamos aqui agora como povo de Deus, Senhor, para te dizer: perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra, muda a nossa história, muda a nossa realidade de hoje para amanhã, como a tua palavra diz. Muda nossa atitude de fé. Muda, Senhor, porque cremos no Deus do impossível. Cremos no Deus que muda as situações, as circunstâncias. Põe assim agora tua mão de poder sobre as nossas vidas. Sara, Senhor, nossos corações e sara a nossa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue buscando Deus como povo de Deus. Ao invés de se juntar com o seu irmão para falar da vida alheia, se junta para orar pela nossa nação, pela nossa terra, pela nossa igreja. Amém? Vamos trazer